E vamos falar de Ângelo e Marcos Leonardo, que o Santos decidiu não liberar para a seleção brasileira sub-20. E aproveitando o gancho, já vamos falar sobre o time que o técnico Odair Hellmann está esboçando para a estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Mirassol no dia 14 de janeiro. Mas vamos primeiro a essa notícia que acabou de sair no Globoesporte.com, que fala sobre essa situação de Ângelo e Marcos Leonardo, que não vão disputar o Sul-Americano Sub-20 lá na Colômbia. Matéria diz o seguinte: com a decisão do Palmeiras em não ceder os garotos Hendrick e Giovani à seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Santos adotará a mesma conduta e não irá liberar os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo. A dupla, portanto, reforça o Peixe na disputa do Paulistão deste ano. O clube da Vila Belmiro não tinha problema algum em ceder os meninos da Vila para defenderem o Brasil. No entanto, como a dupla é titular da equipe principal, o Santos entendeu que foi prejudicado nos bastidores e, por questão de isonomia entre os clubes com atletas convocados, irá segurar os atacantes no CT Rei Pelé. O Peixe ainda não comunicou formalmente à CBF de sua decisão, mas a comissão técnica da seleção sub-20 já está previamente avisada da possibilidade. O sul-americano, embora seja uma competição oficial da Conmebol, não está contemplado nas datas FIFA e, com isso, os clubes não são obrigados a cederem seus atletas. Ou seja, parabéns ao Santos, aquilo que a gente estava pedindo, nos últimos vídeos e lives aqui do canal, de não liberar nem Ângelo e nem Marcos Leonardo, que são dois jogadores principais em termos ofensivos do Santos nessa temporada de 2022. O Ângelo, o jogador com mais assistências, e o Marcos Leonardo, o segundo jogador com mais assistências e o artilheiro do Santos, com 21 gols marcados. Então, começar o Campeonato Paulista sem esses dois jogadores, com certeza, poderia dar maiores problemas para esse time do Santos. O Campeonato Paulista, que na minha visão é um dos mais competitivos do país, de estaduais. Tem um Palmeiras que vai entrar muito forte, um Corinthians também que vai entrar forte, um São Paulo que está contratando, tem um Bragantino que está com dinheiro e também deve ser uma pedra no sapato aí para os outros times, Vale ressaltar que o Bragantino está no mesmo grupo do Santos, mas caso Santos e Bragantino avancem, o primeiro jogo do mata-mata é Santos e Bragantino. Então o Santos tem sim que ter força máxima no Campeonato Paulista. Ângelo e Marcos Leonardo poderiam desfalcar o time do Santos em até 8 a 9 jogos, caso o Brasil chegasse até a final. Bom, já com essa notícia, vamos então falar sobre esse time que o Odair Hellmann está esboçando. Ele estava trabalhando com algumas possibilidades, caso o Ângelo e o Marcos Leonardo ficassem fora dessas rodadas iniciais por conta da seleção, mas agora com Ângelo e Marcos Leonardo, vamos aqui então ao time que deve começar, se não tiver nenhum problema aí no meio do percurso, o Campeonato Paulista. E algumas variações táticas, Vamos primeiro começar com o esboço do time titular, com João Paulo, João Lucas, Michael Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi, Soteldo, Mendonça, Marcos Leonardo e Ângelo. Quais são as variações táticas? 4-3-3, e aí o meio-campo do Santos seria formado por Rodrigo Fernandes e Dodi, o primeiro e segundo volante, e o Soteldo jogando como um meio-campista. E aí Mendonça e Ângelo aberto, ali pela esquerda e pela direita, e Marcos Leonardo à frente. Tem a possibilidade também do 4-2-3-1, Soteldo, Mendonça e Ângelo ali, formando o 3, na frente de Rodrigo Fernandes e Dodi, e o Marcos Leonardo mais avançado. E tem também a possibilidade do 4-4-2. E aí, nesse 4-4-2, a mesma estrutura de time, no meio-campo, só que com o Mendonça e Marcos Leonardo jogando um pouco mais avançado. Vale ressaltar também que o Santos trabalha com o Mendonça como um coringa, porque ele é um jogador que ele atua tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, também consegue jogar como meio que um meio-campista, vamos colocar assim, e também já atuou pelo Ceará jogando como um falso 9. Então, por exemplo, Marcos Leonardo não pode jogar, e aí o Odair Hellmann não está tão contente assim com o Juan e com o Raniel,
pode tentar aí o Mendonça jogando como falso 9. Então ele vem como um coringa para esse começo de temporada, né, para o Santos em 2023. Outra coisa, a gente pegando essa escalação do Santos, o Santos sem 3 volantes, que foi a base, digamos assim, de como ele trabalhou tanto no Fluminense como no Internacional. 2 clubes onde ele não tinha esse camisa 10, né, clássico que o Santos está procurando, que a torcida quer principalmente, só que ele encontrou no Santos um Soteldo que já jogou em alguns jogos, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro antes de se machucar, como meio-campista, e quando o Odair Hellmann e Falcão chegam ao Santos, já avisam, olha, caso não venha o meia, testa aí o Soteldo como meia, porque ele jogou assim com o Orlando Ribeiro e deu certo, foi bem. Na seleção da Venezuela também, o Soteldo já jogou como meio-campista e acabou dando certo, né? Então ele encontrou esse jogador, né, no caso o Soteldo, que pode fazer essa função. Mas para os próximos meses, né? Não vou falar agora porque tem a questão da copinha e também tem o Ed Carlos que está se recuperando de uma cirurgia no ombro, mas você também pode contar com o Miguelito como meia, Miguelito que pode jogar como ponta e também como meia. Você tem o Ivonei, o próprio Ed Carlos que eu falei, então mais pra frente também você ganha mais opções no meio campo. Tem o Carabarral, tem Pirani, tem algumas peças também, né? Tem o Sanches que ainda bem, né, não teve nenhum problema cardiológico detectado nesse novo exame que ele realizou no Hospital Albert Einstein, né? Então, felicidades de não ter nenhum problema no coração, né? Então, vamos ver como será essa questão do Sanches, se ele vai ser aproveitado ou não. O Odair Hellmann, na entrevista de apresentação, ele elogiou bastante o Sanches. Ele não enxerga o Sanches como um meia, né? Como seria um Soteldo, por exemplo. Mas ele enxerga um Sanches que pode jogar um pouco à frente no time, né? À frente dos meio-campistas. Enfim, mas vamos ver como esse time do Santos vai ser montado. Uma coisa que é importante a gente destacar nesse Campeonato Paulista também é a questão da Copa do Brasil. A CBF mudou como que vai ser o esquema de classificação dos clubes, né? Não vai ser mais por ranking. Então, os clubes precisam ir bem no campeonato estadual para conseguir uma vaga na Copa do Brasil, né? Então, isso já é válido para o próximo ano. O Santos tem que ir bem agora para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Vale ressaltar também, né, que nos últimos 2 anos o Santos brigou para não cair no estadual. Então, olhos bem abertos em relação a isso. Por isso, tem que fazer uma campanha digna no Campeonato Paulista. E outras questões também para a gente comentar, né, desse time do Santos com o Odair Hellmann é a questão do que ele espera de time. Ele é um treinador que ele gosta de ver o seu time jogando, principalmente sem a bola. Ou seja, cercando o adversário, fazendo marcação alta, os jogadores também sempre ali, né, em alerta, caso possa desarmar o adversário já para tentar um contra-ataque, jogar em transição, surpreender o adversário, né, com superioridade numérica. Tem a questão do João Lucas, que eu acho que vai ser importante, e por isso que ele deve ganhar a vaga do Natan, é a questão defensiva, porque ele gosta desse equilíbrio de laterais. Então, por exemplo, temos o Felipe Jonathan, que vai começar, né, como titular, tem o Lucas Pires também, que é um jogador que tem uma característica mais ofensiva. E aí você tem o João Lucas, que é um jogador mais defensivo. Ou seja, você pode avançar mais Felipe Jonathan ou Lucas Pires, né? Tô citando o Lucas Pires, por quê? Porque pode mudar a questão da janela de transferência que começa no dia 11 de janeiro. Então pode ser que Felipe Jonathan saia, John saia, Lucas Braga saia, né? Outros jogadores saiam também, Zanocelo, que está sendo cotado aí pelo Vasco. Então algumas coisas podem mudar, por isso que eu já estou citando o Lucas Pires. Mas ele gosta desse equilíbrio. Então João Lucas, que foi um dos jogadores líderes em desarmes, né? Tanto de forma geral no Campeonato Brasileiro como também no Cuiabá, pode ser importante nesse sentido. Outra questão, bola parada, tanto ofensiva como defensiva. O Odair Hellmann identificou que o Santos precisa fazer mais gols de bola parada, né? Então ele quer posicionar, quer treinar melhor os jogadores, realizar jogadas ensaiadas para que o Santos consiga ser forte nesse quesito, que era
Internacional e Fluminense fortes, né, nesse ponto. E defensivamente também. O Messias, que é um jogador que, na minha visão, vem para ser reserva, ele pode, de um certo momento, brigar pela posição com o Michael. Pela essa questão do jogo aéreo também, é um jogador que já teve um certo entrosamento, né, com o próprio Bauerman, quando eles jogaram pelo América. É um jogador que, quando o Odair Helman estava no Internacional, ele tentou a contratação do Messias. Então, não vou me surpreender se o Messias, né, ao longo da temporada, consiga aí se firmar no time titular. O Michael, infelizmente, é um jogador que em 2022 acabou se machucando, né, ficou bastante partidas no departamento médico, então vamos observar isso também. Mas eu tô ansiosa para essa estreia do Santos, feliz com essa notícia de Ângelo e de Marcos Leonardo, que o Santos vai pedir a liberação dos dois, né, bater o pé aí para ficar com a dupla, que é importante. Você jogar de 8 a quase 9 jogos aí sem os dois principais jogadores ofensivos do Santos, pode prejudicar a gente em alguns aspectos. Então agora com essa nova questão de Copa do Brasil, né, relacionado com o Campeonato Estadual, a projeção do Santos de chegar até uma final do Campeonato Paulista, né, que está ali no orçamento do Santos, na previsão de pelo menos um vice-campeonato paulista, o Santos precisa ir bem nessa fase inicial, de 12 jogos. Então, 2 clássicos aí que poderia, né, o Santos ser desfalcado tanto por Ângelo como também por Marcos Leonardo. E aquilo que eu falei, vamos ver também se o Santos vai perder mais algum jogador, porque no dia 11 de janeiro abre aí a janela de transferência e alguns jogadores do Santos que estão cotados para deixar o Peixe podem de fato sair. Mas me conta aqui nos comentários 2 coisas que eu quero saber de vocês. Primeiro, gostou dessa notícia de Ângelo e Marcos Leonardo? E segundo, qual seria o seu time para começar o Campeonato Paulista com os jogadores que estão à disposição? Me fala aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês!